O continente americano foi visto na perspectiva do colonizador europeu como um novo mundo, um lugar de exotismo e mistérios, onde embrenhar-se na gigantesca selva poderia significar o desbravamento, a morte, o conhecimento, o enriquecimento por meio da conquista do mítico Eldorado. Essa foi a maneira pela qual aquelas novas, férteis e abundantes terras foram sendo mencionadas e apresentadas ao mundo que até então não a conhecera. Para o habitante nativo, aquele era seu lugar, sua morada, de onde retirava e repunha sua subsistência, organizados em complexas e diversificadas sociedades, numa relação de convivialidade e proximidade com a natureza. Para o colonizador, era o Eldorado, a fonte das riquezas e enriquecimento próprio, fonte essa que veio sendo explorada ao longo dos séculos. O contato entre europeus, povos indígenas e africanos no espaço brasileiro, durante o período colonial e imperial, foi marcado por um tortuoso processo colonizador, pela imposição da cultura invasora sobre aqueles que estavam sob seu domínio. A extensão litorânea do território colonizado foi logo sendo transformado, tanto demograficamente quanto culturalmente, a partir das relações estabelecidas entre os sujeitos que ali se encontravam. É a partir desses lugares que a exploração começou a acontecer, como no velho estereótipo de conquistas ocidentais, indo de leste ao oeste. Embora com o passar do tempo e com as descobertas que revolucionaram a compreensão do homem sobre o que o cerca, principalmente o meio ambiente, ainda é presente hoje um entendimento sobre as florestas, os rios, a natureza, como um lugar cheio de mistérios, de exotismo, selvagem e que precisa com urgência ser conquistado, domado e civilizado. A partir do início do século XX, com a crescente industrialização que tomou os continentes ocidentais, a visão de evolução e progresso se acentuou. O Brasil concentra grande parte dessas transformações no eixo centro-sul do país, enquanto o eixo norte-nordeste vê mais uma vez apenas traços desse processo de transformação. Benedito Monteiro, na obra A História do Pará, aponta que a região amazônica teve, durante o século XX, dois momentos de maior atenção de investimentos. Depois de Getúlio Vargas, que foi o primeiro presidente da República a investir verbas no Tesouro Nacional, só os governos militares de 1964 retornaram os investimentos na infraestrutura através de recursos estatais via incentivos fiscais. Mas estes investimentos em grandes projetos, feitos sem consulta às lideranças locais, criaram grandes problemas nas áreas urbanas e rurais. Depois de Getúlio Vargas, que foi o primeiro presidente da República a investir verbas do Tesouro Nacional no Pará, só os governos militares de 1964 retomaram os investimentos na infraestrutura, através dos recursos estatais via incentivos fiscais. Mas estes investimentos em grandes projetos, feitos sem consulta às lideranças locais, criaram grandes problemas nas áreas urbanas e rurais. São incalculáveis os impactos provocados por eles nas áreas da hidrelétrica de Tucuruí, da Transamazônica, do projeto Trombetas no Baixo Amazonas e do famoso projeto Carajás no sul do Pará. É, portanto, a partir da segunda metade do século XX que a região amazônica entra no rol dos investimentos federais de maneira mais profunda. A chegada e implantação de grandes projetos, a partir da perspectiva do governo federal de possibilitar uma suposta integração nacional, começa a gerar toda uma transformação na região, bem como no modo de vida dos habitantes que ali já estavam. O encontro dos costumes tradicionais do homem amazônico com as novas ideologias e tecnologias implantadas na região, com o objetivo de integrar, modernizar e possibilitar o progresso, desencadeou um processo
que acabou por afetar todo o contexto social, cultural, político e econômico do norte do país. Entre esses grandes projetos, temos as hidrelétricas, permeadas até a atualidade por conflitos de interesses entre os que ali já estavam e os que chegavam. As mudanças foram inevitáveis, os grandes projetos foram instalados, rodovias foram abertas, hidrelétricas construídas, indústrias nacionais e internacionais instalaram-se. A comunicação em massa chegou em peso. Tratava-se, por um lado, de anos de tradição e uma complexa cultura de relação entre homem e natureza. Por outro, tecnologias de ponta, de última geração, movendo indústrias publicitárias em massa e tendo como base o capital estrangeiro. A mudança de vida do homem amazônico, no entanto, não inclinou apenas para o lado modernizante. As tradições continuam, embora reconfiguradas e com outras características acumuladas ao longo do processo transformador. O que se percebe é que houve uma adaptação, uma ressignificação no modo de viver e ser na Amazônia, no qual tradição e modernidade andam lado a lado, cada qual com suas características, às vezes uma complementando a outra. Uma hibridização nos modos de pensar e agir, que constituem o que vivemos na atualidade, onde a pluralidade e o equilíbrio entre as diferenças culturais acabam por criar outros entendimentos do que seja a Amazônia, gerando novas discussões e dando sentido à ideia de continuidade e dinamismo da vida em sociedade.